Já estamos no 6º mês do ano e fazem 7 meses que eu não posto nada aqui no canal. Oi, oi, como estão? Eu sou Carol, sejam bem-vindos ao canal. Eu costumava dizer que aqui é o lugar onde eu falo sobre diversos tipos de artes que eu faço, mas no momento não tem tido tantas artes assim. Hoje eu vim trazer um resumo sobre os meus primeiros 6 meses desse ano e mostrar um pouco o que foi que eu fiz durante esse tempo todo que eu estive fora. Já adianto que eu trabalhei muito, então teremos muitas peças de biscuit por aqui, mas no meio do caminho teve também um pouquinho de bordado. E eu não lembro se eu desenhei, eu tenho que encontrar ainda se eu desenhei ou não, mas eu acho que não, então vamos lá. O último vídeo que eu postei aqui foi no final do ano passado e eu estava fazendo algumas peças de Natal. Eu fiz um Papai Noel praiano que faltou pouca coisa para finalizar, mas eu não finalizei ele 100%. E fiz uma peça para minha mãe, da família inteira, que eu não sei o que aconteceu, que os bonequinhos tudo soltaram na base, mas aí a gente vai fazer uma peça 2.0 dela futuramente. No mês de janeiro eu fiz a primeira encomenda do ano, que até então tinha sido a maior que eu havia feito, que foi um casal e 11 chaveirinhos, tudo pra mesma pessoa. Ela deu os chaveiros de cada um pra uma amiga e eu sei que elas gostaram porque eu sei que elas estão usando os chaveiros. Foi uma venda que eu fiz pro meu colega de trabalho da minha mãe e no mês de janeiro também eu fiz aniversário, então eu fiz um topo de bolo pra mim e foi a primeira vez que eu trabalhei de madrugada porque eu me embolei com as datas e quando eu fui ver já tinha chegado a semana do meu aniversário e não tinha nem começado a fazer o topo de bolo. E no mês de fevereiro eu fiz uma vela decorada pra minha irmã porque eu me empolguei com o lance do meu topo de bolo, que foi uma miniatura que eu botei em cima do bolo, enfim, né? E eu resolvi comprar os cortadores pra poder fazer vela, fiquei super empolgada, mas no final eu só fiz 2 velas só. Eu não coloquei pra frente pra poder vender. Eu abri uma loja na Shopee, fiz minhas 2 primeiras vendas completamente no orgânico, não tava entendendo nada que tava fazendo. Só coloquei os produtos lá com preço, o nome e apareceram 2 pessoas interessadas e eu me mudei de casa e não moro mais com a minha mãe. E ao final do mês de fevereiro, depois que eu fiz as minhas 2 primeiras vendas, eu resolvi investir um valor pequeno na Shopee para fazer anúncios e a partir daí as coisas começaram a andar muito rápido. No mês de março uma pessoa fez uma encomenda enorme que foi a maior que eu já atendi e não sei se algum dia eu vou bater esse meu recorde de fazer 8 peças pra mesma pessoa num curto período de tempo. Como é que foi? A pessoa veio, me pediu 5 peças da mesma pessoa, do mesmo jeito, né? Era pra comemoração de formatura, deve ter dado um pra cada parente, né? E depois que as peças foram entregues, a pessoa me encomendou mais 3, então totalizando 8 peças pra mesma pessoa. Fiquei super feliz, sabe? Muito feliz. A prova pra mim que a pessoa realmente gostou do meu trabalho foi essa reencomenda e foi caso de as peças chegarem na casa do cliente, ele já encomendar mais. Eu também recebi um pedido super inusitado, porque eu nunca tinha feito, que eram canecas decoradas. Foram as primeiras canecas que eu fiz, mas ficaram bem bacanas. Eu desenvolvi um estilo diferente pra poder fazer o personalizado de rosto, né, da pessoa. Deu uma leve diferenciada no estilo dos meus bonecos miniatura. E finalmente tivemos um bordado que eu fiz para dar de presente para minha tia. Foi um bordado simples, mas que levou um tempo para ser feito. Eu fiz 6 rosas, 3 em cima e 3 embaixo, com um versículo no meio que fazia muito sentido para aquele presente, né? O motivo daquele presente. E também no final de semana eu fiz as galinhas de Stardew Valley Ponto Cruz. Ficou tão bonitinhas porque já é em pixel art, né? Então, ai, tá tão bonitinho, gente. Mais pra frente eu pretendo comprar bastidores pra eu poder colocar todos os meus bordados em bastidor pra poder decorar minha casa. E com certeza as galinhas de Stardew Valley tem que estar em algum lugar. Em abril começou a loucura. Eu recebi 21 encomendas, eu produzi 27 bonecos e 4 chaveiros. Foi a primeira vez que eu fechei a agenda. Eu fiquei super, hiper, mega, ultra sobrecarregada. Tava tudo errado, tudo errado. Não tinha horário pra comer, não tinha horário pra dormir, não tinha horário pra acordar. Só fazia de acordo com o que eu conseguia fazer. Mas foi um período de muito aprendizado. Eu tentei gravar um vídeo em abril também pra mostrar um pedacinho da loucura que tava sendo. Mas eu tava tão atarefada, mas tão atarefada, que nem isso eu tava conseguindo fazer. Teve o aniversário da minha mãe. E eu, obviamente, deixei um espacinho pra poder fazer um presente pra ela. E como eu gostei tanto das canecas e tinha comprado um kit com 6,
Eu aproveitei e fiz uma pra minha mãe também. Eu amei, ficou lindíssima. E ficou até sendo uma caneca de teste, porque toda vez que eu vou lá eu consigo dar uma olhadinha pra ver como é que tá, pra ver se deu certo, se não deu, e o que eu posso melhorar nas próximas que eu for fazendo. Maio não foi muito diferente de abril. Eu recebi 11 encomendas de 22 bonecos em uma semana. Eu fiquei doidinha, falei, gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou distribuir essas peças, né? E no final deu certo. Eu tive alguns contratempos com algumas peças, né, enfim, de cliente entender errado o prazo, de erro na entrega, e enfim, mas tudo serviu de aprendizado, de experiência, e agora eu sei como é que funciona, porque nunca tinha me ocorrido de vender tanta peça, de fazer tanta peça num curto período de tempo. E finalmente chegamos no mês de junho, e depois que foi aquela loucura de abril e maio, eu resolvi tirar um tempo para eu poder descansar, me organizar, repensar sobre o meu trabalho, o que eu posso fazer, o que eu gostei de fazer, o que eu não gostei de fazer, como é que eu poderia contornar essas coisas. E era pra ser um período curto, né, de folga, sei lá, uma semaninha pra poder organizar tudo, mas uma semana não foi o suficiente. Eu tô praticamente o mês inteiro sem pegar encomenda. Tô muito feliz que, apesar da loucura que foram os meses que eu tive, eu fui recompensada por isso, né? Eu tive pessoas conhecendo o meu trabalho, eu pude trocar a minha mesa, que foi um upgrade enorme que eu fiz no meu trabalho, porque eu trabalhava numa mesa de 1 metro, e agora eu tenho uma mesa com 1,5 metro, que eu tô achando que tem espaço até demais. Pude comprar um curso que eu tava super interessada, e agora eu vou poder melhorar cada vez mais a minha técnica, o meu trabalho, conhecendo mais isso que eu faço e fazer de uma maneira mais eficiente ainda. Tanto pelo conhecimento que eu vou adquirir, quanto pela experiência que eu adquiri durante esses 2 meses de trabalho intenso. O que mais me deixa feliz é, mesmo todos os altos e baixos que teve durante meu trabalho, igual tem em qualquer outro trabalho, eu tô muito feliz que eu realmente me sinto realizada fazendo o que eu faço, né? Que apesar de que eu estava dormindo de madrugada, me alimentando mal e tudo tava um caos, toda vez que a peça chegava pro cliente, ele falava, nossa, eu amei, o tal pessoa amou, isso me deixava super feliz, sabe? Eu tô fazendo aquilo que é certo, né, sabe? Dá um quentinho assim no coração. Perceber que a minha arte impacta positivamente na vida de outras pessoas também é super gratificante. Acho que eu não deixei nada de fora do que rolou durante o ano até aqui. Me conte aqui nos comentários como é que foram os primeiros meses do ano de vocês, se vocês fizeram arte, se vocês trabalharam muito, se teve algum aprendizado, alguma coisa que não gostaram. Eu quero muito conversar com vocês. Daqui pra frente eu pretendo colocar toda semana um vídeo, tem semana que talvez tenha 2 vídeos, dependendo de como é que eu vou estar aqui em relação à gravação, edição e a minha produção de encomendas. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, um comentário dizendo o que achou aqui do vídeo e de contar a sua história. Se você não for inscrito, te convido a se inscrever aqui nesse canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!